Bom, pessoal, estamos aqui num autêntico automóvel norte-americano, fabricado na cidade de Normal, no estado de Illinois. Carro desenhado, projetado para o mercado americano, feito sob a plataforma PJ da Chrysler, né? E esse carro fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Primeira, segunda, terceira geração. A terceira geração dele, inclusive, só foi vendida nos Estados Unidos, né? A quarta geração já se perdeu um pouco aquela essência, ficou um carro meio grandão, meio pesadão, e se aposentou aí em 2011, né? Esse carro americano que eu tô falando, vou até parar para mostrar ele do lado de fora. Esse carro americano que eu estou falando é o Mitsubishi Eclipse. Mitsubishi Eclipse de segunda geração. Pô, Badola! Mas me falaram que era um carro japonês. Mitsubishi não é uma marca japonesa. Ah, o canal Blém 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 falou que era o melhor JDM, não sei o que, papapá. Então, vamos contar a história desse automóvel, né? Que marcou bastante aí os anos 90, né? Aqui no Brasil, principalmente a primeira e segunda geração, vendeu bastante. Pegou fama de carro de jogador de futebol e pagodeiro, o que eu acho que era um comentário com uma boa dose de inveja, né? O pessoal era louco para ter um, e jogador de futebol e pagodeiro ganhava dinheiro para poder ter, né? Eu na época nem passava pela minha cabeça ter um carro desse, primeiro que era super caro, né? E eu achava legal, gostava principalmente do design dessa segunda geração, né? A primeira geração ficou muito famosa, infelizmente, como o carro do Denner, né? O Denner é um jogador brilhante da Portuguesa, estava emprestado para o Vasco, e nessas de São Paulo-Rio, ele estava do lado do passageiro e acabou morrendo, né? Num acidente bem trágico aí. Depois a gente viu um baita jogo de empurra aí entre os dirigentes que não tinham feito seguro de vida dele. Não vou ficar falando de futebol aqui, mas quando eu vejo esses jogadores cheirosinhos de hoje em dia que ganham fortunas, né? Eu fico imaginando o que o Denner faria em campo hoje em dia, né? Se tem alguma curiosidade, procura aí no YouTube, gols do Denner, né? Uma carreira super curta aí com um fim trágico. Mas voltando para o Mitsubishi Eclipse, 1985, a Chrysler tinha uma parceria e foi dona de parte da Mitsubishi desde os anos 70, né? Nos anos 70, a Chrysler vendia o Mitsubishi Colt como Dodge Colt e Plymouth Colt no mercado americano, né? Foi uma época que nos anos 70 começou a ter a invasão de carros japoneses, né? Principalmente pós primeira crise do petróleo. A Chrysler tinha uma participação na Mitsubishi e em 1985 montou uma joint venture nos Estados Unidos chamado Diamond Star, 50% Chrysler, 50% Mitsubishi. Por que Diamond Star? Juntando, né, os Three Diamonds da Mitsubishi, né, os 3 diamantes da Mitsubishi, com o Pentastar da Chrysler, né? Então, Diamond Star, né? 50% Chrysler, 50% Mitsubishi, em 1985. Faziam os Dodge Colt, faziam uma série de carros aí para o mercado americano, inclusive o Mitsubishi Galant, carros que saíam tanto com marcas Chrysler como com a marca Mitsubishi, né? E em 1989, né? Como modelo 90, a Chrysler e a Diamond Star, né? A Chrysler e Mitsubishi apresentam que seria a primeira geração do Mitsubishi Eclipse, sendo que o Mitsubishi Eclipse era só uma das 3 variações desse carro, né? Esse carro saía como Plymouth Laser, saía como Eagle Talon. Lembra do vídeo do Chrysler Vision que eu fiz recentemente, falando da divisão Eagle, né?
Então, ele saía como Eagle Talon e como Mitsubishi Eclipse. Então, das três versões, 2 eram com marca Chrysler e uma com marca Mitsubishi. Aqui no Brasil, o que marcou foi o Mitsubishi Eclipse, por quê? Porque foi a única que teve importação oficial no Brasil, né? Eagle Talon vieram alguns por importação independente, né? Como eu já falei 1000 vezes no canal. No começo dos anos 90 até 1995 veio tudo que existia no universo automotivo mundial, né? Inclusive alguns Eagle Talon e um ou outro Plymouth Laser. Vira e mexe você vê um desses carros anunciado, normalmente em péssimo estado, né? Anunciado nos portais aí de automóvel, né? Peraí, vamos fazer lambança aqui. Vamos pôr o capô no lugar certo. Beleza. Bom, falamos de DSM, né? Cidade de Pronto, no estado de Illinois. Diamond Star Motors, né? Tá aqui, DSM. Aqui tem a plaquetinha dele, né? E quando você vê o VIN do carro, né? O VIN começa com 4. O que é 4? 4 é o país onde ele foi fabricado, 4 Estados Unidos, né? Então VIN 1, 4 e 5 Estados Unidos. Se fosse no Japão, ele seria J. Mas Badola no Japão também fez muito sucesso? Não. Pode até ter marcado a época no Japão. Mas se você fosse numa concessionária Mitsubishi, no começo dos anos 90, no Japão, provavelmente você não ia ver um Eclipse à venda, porque o Eclipse só era vendido na rede Mitsubishi Autoplaza, né? Era só uma rede de concessionárias que vendia o Eclipse lá. Então esse carro realmente é um carro muito mais americano do que japonês. O que tem de japonês nele? Tem motor, né? O motor é um motor Mitsubishi, né? Mais numa plataforma PJ, no caso da segunda geração, que é uma plataforma Chrysler, que era compartilhada com o Dodge o compridinho Dodge Avenger e com o Chrysler Sebring. Não, era compartilhado com o Chrysler Sebring do Dodge Avenger. A diferença é que no Sebring e no Avenger ela era um pouquinho alongada, né? Ela era um pouquinho mais comprida. O Avenger parece um Eclipse esticado, né? Vieram alguns Avengers aqui para o Brasil também, como importação independente, né? Todos que eu conheci em 95, né? Quase tive aquele azul parecido com o azul Los Angeles, né? Então, primeira geração foi de 90 a 94. Os primeiros 2 anos, né? Pessoal, retomar aqui depois do corte, coisa que eu nunca vi na vida, tá tão quente aqui que o iPhone desligou por excesso de temperatura elevada, cara. Só voltou a funcionar depois que eu esfriei ele, nunca tinha visto isso. Mas tava falando então, né? Primeira geração 90 e 91, ele tem os faróis escamoteáveis, né? Aí 92, 93, 94 ele já tem os faróis normais. 95 veio essa geração nova, né? Totalmente nova. Ele tinha versões lá fora aspiradas também tinha a versão Eagle Talon, tinha as versões aspiradas, mas aqui para o Brasil o que veio mesmo foi a GST, né? Que é a versão turbo. Ele ainda tinha uma versão GSX, mas essa não chegou a vir, pelo menos que importação oficial. Badola, sei onde tem um GSX, provavelmente veio por importação independente, como falei. Nessa época vinha de tudo para cá, né? Vamos dar uma olhada aqui nas informações dele, né? Depois a gente mostra como é que o carro tá no geral. Aqui a plaquinha do importador, né? Mitsubishi Motor Company, né? Mitsubishi Motor Company no Brasil, que é do Souza Ramos, né? Não foi nem tirado o plastiquinho dela. E aqui Eclipse GST, pressão dos pneus, tal, tamanho do pneu, o step, aquele stepzinho pequenininho temporário, né? E aqui nas marcações de chassi, tudo com a marca DSM, né? Diamond Star Motors. Bom, nesse ano o Eclipse vinha para cá em alguns pacotes diferentes. Esse é o N11, né? O N11 ele tem o interno de veludo, né? E não tem teto solar. O mais comum era o M13, que tinha os bancos em couro e o teto solar, né?
Para ser bem franco, eu acho que hoje em dia até prefiro os bancos de veludo, porque eles estão absolutamente impecáveis, né? Se fossem os bancos, se fossem os bancos de couro, provavelmente ia estar craquelado, né? O carro tem 25 anos aí de fabricação, então ele continua bem novinho. Mas o teto solar é sempre um opcional muito desejável, né? Esse carro aqui nós compramos, ele era de São Paulo, esse carro foi do meu amigo Guilherme, né? Passou na mão uma porção de gente que cuidou bem dele e que usou pouco, né? Tá com 14.648 milhas, né? E olha que engraçado, apesar dele ser importação oficial, aquele assunto que a gente tava falando do Subaru outro dia, né? Apesar dele ser importação oficial, ele tem o velocímetro em milhas, tá? E não em quilômetros. Ele vinha com um belo som Infinity, né? Com os alto-falantes legais. Ele tem esse cockpit bem fechado aqui no motorista, né? Motor 2.0 turbo de 220 cavalos, puxa muito bem o carro. A única coisa que não é muito legal, né? Não é muito gostoso, como ele é tração dianteira, quando você dá uma esticada e o turbo enche, né? A hora que entra aquela pressão do turbo, o volante dá uma puxada para o lado, né? Ele puxa para o lado por conta da força do... Então você precisa estar sempre com as duas mãos bem firmes no volante, né? Porque cada vez que dá essa, ele dá aquela puxada, você tem que corrigir, né? Mas é um carro bem legal em termos dinâmicos, né? Carro super colecionável, ao meu ver. Ainda aparece com preço bem razoável, ao contrário do 3000 GT, que nunca foi barato. Esse carro aparece com preço razoável, assim, barato ele não é, mas às vezes você vê uns bem moídos, né? E quando aparece um zerado, ele custa, sei lá, 30%, 40% a mais do que os bem moídos, né? Então vale a pena comprar o melhor carro possível, que você vai acabar economizando no final. Todos os adesivinhos, né? Tudo bem novinho aqui no carro, né? Aqui o DSM, Diamond Star Motors. Voltando a falar da DSM, né? A DSM, ela foi fundada em 85, né? Até 95, o ano de produção desse carro, ela chamava DSM. Depois ela mudou de nome, ela continuou uma joint venture, mas ela passou a ser Mitsubishi Motors Rubbers, alguma coisa assim. E em 99, a Mitsubishi comprou a parte da Chrysler e virou a Mitsubishi Motors America, não sei o que tal, né? Então a fábrica onde esse carro foi produzido depois virou 100% Mitsubishi, mas isso em 99. Durante 14 anos foi a joint venture Diamond Star, né? Vamos dar uma volta nele? Algumas coisas são legais esse carro aqui pra gente, pra quem for restaurar um carro, né? Você vê que esse spoiler de baixo aqui, só o terço inferior dele é cinza, né? Um cinza metálico. Esse cinza acompanha no para-choque dianteiro, acompanha no para-choque traseiro, mais ou menos no estilo do Vision, né? Que a gente mostrou, afinal de contas, os designers que fizeram o Vision e que fizeram esse carro eram da mesma empresa, né? Então tem coisas aí que você vê de similaridade entre um carro e outro aí, em termos de design. Eu acho as rodas muito bonitas, né? Esse desenho muito agradável. Eu acho esse carro todo muito bonito, né? E aqui no Brasil veio muito 95, depois eu não lembro de 96, 97 realmente não tem, né? Pelo menos eu nunca vi, acho que ficou encalhado esses 95, porque trouxeram muito. E com o aumento da alíquota aí acho que em março, fevereiro ou março de 95, os carros que eram baratos ficaram caros, né? E aí vieram alguns 98, o 98 tem um spoiler gigante, super exagerado, era difícil da gente ver. Quem vê um na rua hoje e não viveu a época vai achar que o cara inventou, ainda vai falar mal do cara, mas é original de fábrica sim, né? Vamos dar uma voltinha com ele e
parar do lado de um outro carro, também 1995. Também pegou fama de carro de jogador de futebol. Na mesma cor que ele, uma proposta totalmente diferente. E a gente até fala um pouquinho aí do que é um e do que é outro, né? Tá com a luzinha acesa do check engine, né? Essa gasolina que tá nele é uma gasolina já meio velha. Faz tempo que a gente foi almoçar um dia com ele. Enchemos o tanque e ainda não acabou. Tem um finzinho de gasolina aqui. Lembrando, tá, pessoal, eu tô gravando aqui com o celular, mas eu não tô na rua, tá? Tô dentro do meu sítio, cara. Não tem ninguém aqui. É fechado. No máximo pode passar uma galinha do vizinho aí que pular a cerca, né? Ó, se acelera um pouco mais, o volante já começa a puxar, olha. É um purisco mesmo, responde muito rápido. Não tem aquele lag de turbo como muitos carros da... Um pouco tem, mas não tem aquele lag como muitos carros da época tinha, né? E vou parar aqui do lado de um outro carro, 1995, né? Eles invertidos aqui. Da mesma cor, mais ou menos da mesma faixa de preço na época. Com propósitos parecidos, mas com escolas totalmente diferentes para chegar na mesma coisa, né? Paramos aqui do lado do Mustang GT 95. Carro V8, aspirado, tração traseira. Acho que não dá para imaginar dois carros mais diferentes um do outro do que esses dois, né? Mas a comparação faz sentido, por quê? Porque o público que comprava eles era mais ou menos o mesmo, né? O cara queria um carro esportivo, um carro meio chamativo. Tinha essas duas opções no mercado, né? Aí é do gosto de cada um, né? Na mesma faixa de preço e no mesmo estado de conservação, vocês iriam de quê? Iriam de Eclipse ou iriam de Mustang? Deixa aí nos comentários pra gente ver o que é a preferência do pessoal aí. Beleza? Fazer uma vista aérea dos dois aqui para fechar esse vídeo, né? Fazia tempo que eu tava a fim de fazer esse vídeo do Eclipse, nunca dava certo. E hoje quase não deu porque o celular ferveu no meio da gravação aqui. Realmente está um dia muito quente aqui. Então estão os dois aqui, estamos de volta em 1995. Um vendedor da nossa loja veio com esse pau velho 1975 aqui, que nós vamos mandar ele tirar. Afinal de contas, em 95 ninguém quer um carro 75, né? E é isso aí. Inscrevam-se no canal. Se você gostar muito do nosso conteúdo, torne-se um membro do canal. Estamos tentando aí nessa quarentena trazer conteúdo diário aí, né? Não é fácil ter conteúdo para todos os dias, né? Não é que a gente não tenha conteúdo para isso, mas não é fácil conseguir gravar, conseguir espaço para gravar, para tempo, funcionar os carros, dá tudo certo, se desloca e tal. Sobe, às vezes dá uns pau de tecnologia, né? Mas vamos lá. Até quando terminar a quarentena aí, vou tentar postar vídeos diários, beleza? É isso aí, valeu.